da história de Magé, nem tudo foram belas páginas, né? É a conclusão que a gente chega. Quer dizer, nem tudo foi o que deveria ser. E no ano de 1893 e no ano de 1894, Magé foi vítima de um mal-entendido. Os soldados republicanos receberam a informação de que Magé era monarquista e que estavam vivendo contra a República. Uma acusação injusta, infundada, mas aconteceu. E o que eles fizeram? Mandaram para cá soldados que deveriam vir para verificar o que estava acontecendo. Só que os soldados chegaram na cidade, embora concluísse que nada de monarquista, nada de republicano estava acontecendo, era uma pura invenção, era uma comunidade ordeira, estava preocupada apenas com o seu dia a dia, eles invadiram a cidade. Sou professora Beatriz Leal, doutora em Educação e especialista em História de Magé. Qual a importância de falar sobre os horrores de Magé nos dias de hoje? Nós tínhamos um império onde o imperador era Dom Pedro II, que governou até 1889. Havia já um grupo muito forte no país de republicanos, que queriam, na verdade, a proclamação da República e o fim do Império. Eles já estavam fazendo esse movimento para que a princesa Isabel não assumisse como a terceira regente do Brasil Império. No dia 15 de novembro de 1889, que é o dia que nós comemoramos a República, aconteceu um golpe, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu como primeiro presidente da República do país. Logicamente, era um governo interino, um governo provisório. E como vice, nós tínhamos o Marechal também, Floriano Peixoto. E o que isso tem a ver com Magé Deodoro, que assumiu em 1889 e ficou no governo até 1891. Em 1891, por conta de várias revoluções que estavam acontecendo no país, ele abriu mão de ser presidente. Só que nesse tempo, de 89 até 91, o Brasil já tinha feito a sua primeira Constituição, e nessa primeira Constituição dizia o quê? Que deveriam haver eleições para a escolha do presidente do Brasil. O próximo presidente deveria ser eleito. Isso estava na Constituição, na primeira Constituição do Brasil. E o que aconteceu? Quando Deodoro da Fonseca renunciou, Floriano Peixoto, que era o vice, ele não seguiu a Constituição e ele assumiu como presidente do país, ou seja, desrespeitando o que estava na própria Constituição que eles mesmos fizeram. Os próprios militares da Marinha se revoltaram num episódio que nós chamamos Segunda Revolta da Armada. Alguns almirantes da Marinha, não contentes, se revoltaram e as batalhas aconteceram na Baía da Guanabara. Há relatos, na Biblioteca Nacional tem 77 fotos desse ataque da Revolta da Armada aos fortes, aos 7 fortes de Niterói. E o que aconteceu? Aí houve um enfrentamento, na verdade eram 16 navios oficiais e 14 navios confiscados
da população civil e de empresas brasileiras que foram confiscados pelos chamados revoltosos da Marinha. Eles começaram atacando a entrada da Bahia e depois se fundiaram na Baía de Guanabara, exatamente em Magé. Uma parte dessa frota foi para se juntar aos federalistas do Rio Grande do Sul, como está documentado na história oficial, e outra parte da armada ou desses navios, talvez os navios que não pudessem enfrentar o mar aberto, ficaram em Magé, fundiados na Baía de Guanabara, e estabeleceram uma relação de apreço com a população de Magé. O livro que nós conhecemos, que narra essa história, Os Horrores de Magé, também narram que esses revoltosos não causaram nenhum constrangimento ou nenhum medo à população. O problema realmente começou a acontecer quando chegou em Magé, em fevereiro de 1894, as tropas legalistas enviadas por Floriano Peixoto. Mandaram para cá soldados que deveriam vir para verificar o que estava acontecendo. Só que os soldados chegaram na cidade, embora concluísse que nada de monarquista, nada de republicano estava acontecendo, era uma pura invenção, era uma comunidade ordeira, estava preocupada apenas com o seu dia a dia, eles invadiram a cidade. Quer dizer, Magé, o magéense, no geral, foi vítima de um impasse entre os monarcas e os republicanos. Fomos vítima total que detonou o município. E neste largo aqui, que tem o monumento aqui, em homenagem aqui aos horrores de Magé, para representar, mostrar para os magéenses a importância de saber isso, de ler, de procurar saber verdades. Porque nesse tudo tem verdades e tem verdade. Uma grande verdade é que aqui nesse largo aqui da igreja foi onde os revoltosos foram trucidados, né? Foram decapitados. O nome já diz. Noite dos Horrores. Dos Horrores. Foi então, muito grave a coisa. Aqui nesse largo é que aconteceram as maiores atrocidades. Deveria ser o fim, né, de uma revolta e a pacificação da cidade. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O Coronel Godofrim, ele deu um toque de saque e destruição na cidade. Ou seja, ele liberou a cidade para ser saqueada e destruída após vencerem os revoltosos. Destruíram a Câmara Municipal, todos os documentos, toda aquela história que tinha no município, entraram nas casas, destruíram as casas, né? Saquearam, queimaram livros, invadiram a Câmara, invadiram a igreja, pintaram com o povo, maltrataram as pessoas. Nas casas, eles violentaram pessoas. Magé, a mando daqueles que deveriam defender, foi destruída. Magé era considerado o celeiro da corte. Magé tinha uma economia muito importante, tanto para o Brasil Império e, logicamente, também para essa república que acabara de nascer. Magé, ela teve que começar de novo do zero. A gente pode dizer que Os Horrores de Magé foi o divisor de águas. Magé era uma e Magé teve que começar novamente do zero economicamente após Os Horrores de Magé. O Jornal do Brasil é um dos jornais mais antigos do Brasil, acho que só perde para o Jornal do Comércio. O único período que o jornal deixou de circular foi exatamente no governo Floriano Peixoto. O governo Floriano Peixoto fechou o Jornal do Brasil de 1/10/1893 a 14/11/1894. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que deflagrou a carta que acabou ensejando Os Horrores de Magé, essa publicação, foi uma carta de um cidadão magense ao Jornal do Brasil, ao editor-chefe do Jornal do Brasil, em 31 de dezembro de 1893. E foi mandado para cá, para Magé, um repórter, que era na época do Jornal do Brasil, para poder narrar o que tinha acontecido. E aí a pessoa chegou e falou, não está acontecendo nada disso, mas já aconteceu. Está acontecendo o contrário. A comunidade está sendo vítima de um grupo de vândalos
chegou para fazer o que não deveria fazer. Ele começou a colher essas informações e começou a fazer como fosse uma série de reportagens no Jornal do Brasil. Saía semanalmente no Jornal do Brasil, né, uma reportagem sobre, que foi intitulado Os Horrores de Magé. Houve alguma investigação oficial para determinar a responsabilidade pelos eventos em Magé? Não houve. Não houve nada, nem da parte de exército, nem da parte de monarquia. Ninguém veio saber o que aconteceu com Magé para reparação. Não aconteceu nenhuma reparação. Dizem que a história é contada por aqueles que vencem, e aqueles que vencem dão a versão dos vencedores. Não tem nunca a versão dos vencidos. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, tem um fogo cruzado do comandante Goldfin, que veio com as tropas legalistas para retomar e para impor, como ele diz, a ordem e o progresso em Magé. E ele, por exemplo, no Diário de São Paulo, que era um jornal muito importante da época, naquele ano de 1900, ele desfaz tudo, dizendo que não tem que pagar nada. E no relato de algumas cartas, inclusive do comandante Goldfin, justificando a não indenização a um cidadão magiense, ele diz o seguinte: em várias casas de Magé tinham bandeiras monarquistas, o que é desmentido por outra carta. Por que razão um grupo vai entrar numa cidade baseado numa mentira? Não tinha nenhum monarquista aqui. Tinha um movimento chamado É Possível, que tentava trazer para Magé algum benefício, mas infelizmente isso não foi adiante. Então, em 2002, uma jornalista daqui da região, de Magé, ela fez uma pesquisa junto com Dario Navarro, que era um argentino que escolheu Magé como a sua segunda terra natal. Eles recolheram essas reportagens e juntaram tudo nesse livro. Por isso que nós sabemos o que aconteceu. Nós não temos nenhum grupo hoje que fala assim: eu sou descendente de fulano que foi vítima dos horrores de Magé. Não existe isso. Eu agradeço a Deus de ter conhecido pessoas que foram descendentes desses que foram violentados e que falavam, mas com certa angústia por dentro. Eles sabiam, eles lembravam alguma coisa. Já pessoas idosas que infelizmente hoje não estão mais aqui, mas para confirmar que isso não é uma mentira, aconteceu. É como se a gente tivesse deixado para trás uma parte importante da história e que mudou a história do nosso município. O que um grupo fez tirar a esperança das pessoas. O município tinha que ser assim mesmo, porque é melhor ficar assim, não progredir não. Tirou essa vontade de crescer. Triste, uma página negra da história de Magé. Eu acho que a história dos horrores de Magé veio com o objetivo tirar a esperança. O que pode levar a um documentário desse? Trazer esperança. A única coisa que não podemos roubar de ninguém é a esperança. E precisamos continuar lutando para fazer com que Magé, com que a história de Magé seja conhecida, porque a gente só valoriza aquilo que a gente conhece.